Muito bem, então vamos ao terceiro debate. Dauer, é com você, por favor. Bom, está aí outro tema espinhoso para a gente falar numa metrópole como São Paulo, né? A questão da segurança pública. Eu tive uma experiência muito interessante recentemente. Eu fui visitar um bairro onde eu passei minha adolescência, aqui na Zona Sul de São Paulo, um bairro chamado Veleiros. E, na época que eu morava lá, nos anos 70, ele era um bairro de casinhas com muros baixinhos e portõezinhos, daqueles portõezinhos de madeira, né? E as crianças brincavam na rua, era uma coisa bem bucólica. E eu encontrei um bairro emparedado, né? Todo cercado de altos muros, aqueles arames cortantes em cima dos muros, uma coisa muito impressionante. E, numa das conversas que eu tive com um monte de gente para montar esses painéis, esses diálogos que a gente está fazendo hoje e que vão ser feitos em outras cidades ainda, inclusive na conversa que eu tive com o Renato Sérgio Lima, a gente estava falando sobre a percepção da violência e a violência de fato nas grandes cidades, né? A mídia, isso é uma coisa que muita gente sabe, mas muita gente não se apega ao dado. A mídia trabalha com a exceção, ela não trabalha com o corriqueiro. Só é notícia aquilo que é exceção. Então, quando a gente assiste na televisão ou lê nos jornais e nas revistas as coisas relacionadas à violência e a crime, não é que nós estamos vendo o padrão normal da sociedade, nós estamos vendo o padrão de exceção dessa sociedade. Só que essa exceção tem um limite. Existem estatísticas que mostram até onde se pode chegar ou não. Essa mesa, eu acho que é uma mesa importante para a gente discutir um pouco qual é a percepção e qual como, de fato, se trata a questão de segurança pública. Eu vou passar a palavra para o Luiz Flávio Sapori, que é professor e coordenador do Centro de Estudos de Pesquisa em Segurança Pública da PUC Minas, que vai começar a nossa apresentação, o nosso diálogo. E nós cada um terá uma apresentação de 10 minutos. Tem um cronômetro ali que fica fácil de controlar. Por favor. Pois não. Muito bem, boa tarde a todos e a todas. Eu vou agradecer o convite da Carta Capital. É um prazer participar do debate. Sendo bem objetivo, eu trouxe uma exposição. Por favor, já gostaria que a primeira transparência já fosse colocada. Não estou com... Só uma coisa, nós estamos sem retorno aqui também na TV. Ótimo. E o retorno da TV, por favor. Ótimo. Muito bem. A minha análise, conforme proposto pelo Dauer, é apresentar um diagnóstico do tamanho do problema da violência urbana hoje no Brasil. Tendo clareza, já sinalizando pelo que está na primeira transparência, de que o problema não se resume mais às metrópoles. O problema do crime no Brasil, e particularmente do crime violento, leia-se homicídios, roubos, né, que são os principais, constituem um fenômeno que já se disseminou para a cidade de médio porte na sociedade brasileira, em alguns casos para a cidade de pequeno porte. Estamos falando aí, né, de cidades acima de 20 mil habitantes. Durante as décadas de 1980 a 1990, a violência urbana no Brasil ela teve um impacto maior nas metrópoles do Sudeste, com grande destaque para o Rio de Janeiro, São Paulo, um pouco para a região metropolitana de Vitória, mais tarde Belo Horizonte, mas a partir dos anos 2000, conforme alguns estudos têm revelado, principalmente o mapa da violência, o fenômeno já atingiu as cidades com população inferior
a 100 mil habitantes. Então, nós podemos dizer claramente que a violência urbana é, sim, um fenômeno que atinge o território nacional de uma forma clara e objetiva. E não é uma mera percepção da população, e aí já vou polemizar um pouco com o meu amigo Dal. A violência urbana não está sendo criada pela mídia. Não é. Inegavelmente, a violência urbana hoje é fato objetivo, revelado por todas as estatísticas criminais disponíveis no Brasil. Por pior que sejam, as estatísticas não são perfeitas, é óbvio, mas com o dado que está sendo apresentado aqui, por exemplo, que nós temos a fonte do DataSUS, é o dado mais atualizado até o ano 2012, mostrando uma progressão clara nos últimos 30 anos do número absoluto de vítimas de homicídio no Brasil, que vai saltando de um patamar de pouco mais de 13 mil vítimas ao ano para o dado mais recente que nós temos de 56 mil vítimas de homicídios no ano de 2012. Ok, a população cresceu. Se calculamos a taxa por 100 mil habitantes, o gráfico não muda. A curva é ascendente. Esse gráfico é a comprovação real de que a violência cresceu no Brasil nos últimos 30 anos e principalmente nos últimos 20 anos. Então, eu diria que não há mais como negar isso. Não me convence nenhum tipo de argumento do tipo, não, mas a violência ela é crônica na história brasileira, ela permeia o século XIX, a colonização, a escravidão. Ok, é verdade. Mas o que os indicadores disponíveis estão revelando é que há algo novo acontecendo no Brasil nas 2 últimas décadas. É algo que se sobrepõe a uma tendência histórica, a uma sociedade historicamente violenta, é verdade, nas suas relações, uma sociabilidade violenta que constrói um pouco as nossas relações cotidianas, não só a relação entre os cidadãos, mas a relação do Estado com a sua própria sociedade civil, através de uma violência institucional, isso é fato, mas os homicídios estão crescendo num patamar que chegou ao ano de 2012, a ponta lá do gráfico. Nós chegamos ao ano de 2012 agora com a maior taxa de homicídios de toda a história recente do Brasil. 29 homicídios por 100 mil habitantes. É o dado que foi divulgado um pouco antes da Copa, então ele ficou relativamente pouco impactante. Mas quando os meios de comunicação começarem a descobrir isso, e os candidatos a presidente começarem a perceber o que significa esse gráfico, nós estamos falando de uma sociedade que, ano a ano, vai batendo seus recordes de vítimas de homicídios. O fenômeno está recrudescendo de uma forma muito perigosa nos estados nordestinos. É um gráfico um pouco confuso, mas se vocês atentarem para as linhas amarela e azul, que são as que estão com uma tendência de crescimento, são exatamente os estados nordestinos e o estado do norte. Das 5 capitais, ou das 5 metrópoles brasileiras mais violentas hoje, 4 são do Nordeste. Nós estamos falando de Maceió, estamos falando de Salvador, estamos falando de João Pessoa, na Paraíba, estamos falando, mais recentemente, de Natal. Belém também está com uma situação muito agravante. A situação de homicídios em São Paulo foi declinante, ainda é declinante, considerando os anos 2000. O Rio de Janeiro, região metropolitana e capital, começa a ter uma situação de queda de homicídios a partir do ano 2007. Belo Horizonte tem uma ascensão muito grande até 2004, cai até 2010, e nos últimos 4 anos, Belo Horizonte volta também a ter um crescimento de homicídios. Então, há situações distintas, de acordo com a região metropolitana, mas há um padrão que vai se conformando, revelando o seguinte: nas décadas de 1980 e 1990, a violência cresceu muito no Sudeste Sul, a partir dos anos 2000, Nordeste e Norte. A ponto de hoje, né, então, o Nordeste está apresentando os números mais preocupantes. O fenômeno não se restringe a homicídios. É importante que a gente considere na análise os roubos.
o crime, esse é um crime contra o patrimônio, mas a vida humana é diretamente ameaçada porque você tem o uso da arma de fogo ou algum tipo de força física ameaçando a vítima. É esse que é o roubo, nós não estamos falando de furtos, né? Nós estamos falando, então, de um crime contra o patrimônio, mas com ameaça à vida. O Brasil, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Anuário Brasileiro, nós tivemos no Brasil, em 2011, mais de 1 milhão de roubos em todo o país, registrados pela polícia, só registrados. A taxa de subregistro no Brasil de roubos, ela deve estar beirando os 60%. Então, se a gente quiser um número mais próximo da realidade, nós vamos estar falando que o Brasil está num patamar de 1.500.000 roubos por ano. É muita coisa. É muita coisa. Eu fiz um exercício simples, comparando a taxa de roubos oficial do Brasil com a de outros países. O México, surpreendentemente, apresentou um patamar mais alto que o nosso, mas as taxas de roubo de outros países, seja do primeiro mundo ou da América Latina, são taxas sempre próximas ou abaixo de 300 por 100 mil habitantes. A do Brasil está acima de 500, chegando a 600 roubos por 100 mil habitantes. Lembro que é o crime registrado apenas. Então, se eu combino o problema do homicídio com o problema do roubo, eu tenho um diagnóstico mais preciso de que o fenômeno é muito grave, sinalizando que a sociedade brasileira não é ainda, por enquanto, a mais violenta do mundo, mas certamente eu posso dizer que ela é uma das mais violentas do mundo. Isso é fato, não há como negar esse tipo de afirmação, por mais apelo midiático que ela tenha. Todos os estudos sérios que estão sendo feitos no Brasil sobre esse assunto comprovam isso. O que mais me intriga, e outros pesquisadores, é que a violência está crescendo, e quero que fique bem claro na audiência, não é um fenômeno que vem se mantendo constante ao longo do tempo. Ao contrário, a sinalização é de crescimento, né, principalmente nas últimas 2 décadas. O crescimento da violência vem acontecendo em meio a nítidos e inegáveis avanços socioeconômicos. Não há como ignorarmos que o Brasil, nesse período, reduziu drasticamente sua taxa de desemprego, principalmente na última década. A taxa de desemprego mais recente de 2013, pela pesquisa mensal de empregos do IBGE, ela beira os 6%, não é pleno emprego, mas é a menor taxa medida pelo IBGE na sua série histórica. A proporção de pessoas miseráveis no Brasil, ela despencou de 95 para cá, uma queda de mais de 70%, de uma forma impressionante. A proporção de pobres no Brasil, o número absoluto de pobres, pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza no Brasil, caiu mais de 50% nesse período, e inclusive no Nordeste, essa tabela deve estar sendo difícil um pouco vocês observarem, mas ela vai mostrar que no Nordeste brasileiro, entre 2001 e 2012, o número absoluto de pessoas pobres era de 28 milhões, caiu para 16 milhões. Ok? É um número bastante alto, mas o que me interessa aqui é o seguinte: como explicar o fato de que os homicídios, os assaltos no Brasil estão em clara progressão em meio à redução da pobreza e da miséria? Ou alguém acha esse tipo de questão irrelevante? Eu diria, temos aí uma questão muito importante para ser respondida. O que se passa nesse país? Um país que pela primeira vez em 60 anos começou a distribuir renda. O coeficiente de Gini ficou praticamente estagnado entre a década de 1960 e meados da década passada. Pois bem, o coeficiente de Gini começou a apresentar uma curva descendente nos últimos 10 anos. Não quero dizer com isso que o país alcança patamares de distribuição de renda, de riqueza, de avanço social equiparável ao mundo, ao primeiro mundo, ou alguns outros países latino-americanos. Não é nada disso. Não sou ingênuo a esse ponto. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte:
está acontecendo alguma coisa muito mais complicada do que a gente imagina na sociedade brasileira. É muito simplista associar pobreza e violência ao Brasil, no Brasil. Não dá mais. Se me permitem ser um pouco mais contundente. Não me convence mais atribuir à pobreza, à miséria, à desigualdade a explicação do crescimento de homicídios, de assaltos no nosso cotidiano. Essa explicação, do meu ponto de vista, está falida. Ela não tem sustentação empírica, ela está em desacordo completamente com o que nós estamos observando no cotidiano das nossas cidades. Tem coisa mais complicada se passando no país. E para fomentar o debate, eu diria o seguinte: a chave para a compreensão do fenômeno é o que alguns pesquisadores têm denominado do juvenescimento da violência no país. Boa parte do crescimento dos homicídios no Brasil deve-se à crescente participação dos jovens de 15 a 24 anos nessa violência, como atores, como responsáveis diretos pelo crime e como vítimas. Jovens matando jovens, e geralmente jovens residentes nas periferias urbanas, mesmo e a despeito dos avanços sociais alcançados pelo país nesse período. Então, é na compreensão dessa inserção, dessa variável, da faixa etária, nós estamos falando de homens, nós não estamos falando de mulheres. De cada 10 vítimas de homicídio no Brasil, 9 são homens, de uma maneira clara e preocupante. E aí eu entendo que o tráfico de drogas deve ser colocado no seu devido lugar para a explicação do fenômeno. Há muito questionamento, há muita polêmica em torno disso. Outros pesquisadores brasileiros contestam o que eu tenho dito e falado e escrito sobre esse assunto. É natural, dando uma polêmica. Mas o que eu estou apresentando aqui é uma possível explicação com alguns dados disponíveis. E eu entendo que o fenômeno que se passa nesse país é o seguinte: é a combinação perversa de uma economia que cresce, que distribui renda, que diminui a pobreza e que, simultaneamente, fortalece o mercado ilícito das drogas. O tráfico de drogas no Brasil está claramente em ascensão. E aí a gente não pode ficar tomando apenas o exemplo do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Nós temos que ter uma noção mais ampla do território nacional. O caso do Nordeste é muito sintomático nesse sentido. Os poucos dados disponíveis que a gente tem revelam como o comércio da cocaína, do crack, cresceu nas várias capitais do Nordeste entre os anos 2000, 2010, 2011. Os níveis de apreensão desse tipo de droga pela polícia mais do que quintuplicou, sextuplicou em 10 anos. É um indicador muito, eu diria, muito claro de um mercado ilícito em ascensão. O tráfico de drogas, ele não vive da pobreza e da miséria. O tráfico de drogas vive do dinheiro, é negócio, vive de quem pode comprar, vive de renda. Então não tem, do meu ponto de vista, nenhuma incongruência eu perceber um país e uma sociedade que vai avançando em indicadores econômicos e sociais e, simultaneamente, fortalecendo o tráfico de drogas, que já é de um processo anterior. Ele vai se consolidando nas nossas cidades. Tanto o tráfico de drogas na periferia, quanto o tráfico de drogas nos bairros mais ricos. Não sejamos ingênuos de achar que só exista traficante de drogas nas favelas das metrópoles. Isso é de uma extrema ingenuidade. Nenhum jovem rico de uma grande cidade brasileira precisa ir na favela comprar drogas. Ele tem acesso a drogas por outros tipos de fornecedores, moradores dos bairros de melhor poder aquisitivo. Eu tenho denominado isso nas minhas pesquisas de rede de empreendedores. É um tráfico com uma rede diferenciada de distribuição do produto, diferentemente da favela, que é a visão mais midiática do traficante, do gerente, dos aviãozinhos, dos garotos armados, ostentando arma de fogo, dominando territorialmente uma rua, um bairro. Essa é a face do tráfico na periferia. Essa face do tráfico da periferia é que é a mais perversa. É ali que a arma de fogo é mais intensiva. É ali que, de alguma maneira,
a violência se consolida como um recurso mais comum de resolução de conflitos. É ali que o jovem é cooptado a se inserir no movimento como parte da construção de uma identidade na vida adulta, conforme vários outros estudos têm mostrado no Brasil. E o tráfico se consolida na periferia, porque, historicamente, a periferia no Brasil, das metrópoles, ela sempre foi carente de Estado. Seja o Estado educação, seja o Estado saúde, mas também do Estado polícia, do Estado justiça. O Estado que sempre esteve presente na periferia urbana brasileira é o Estado da polícia que sempre entrou, matou e saiu. Historicamente, isso não é um privilégio de uma cidade, não é privilégio do Rio de Janeiro, não é privilégio de São Paulo, Belo Horizonte. A cidade de Salvador está vivenciando situações muito dramáticas de maior letalidade da ação policial, como nunca antes. Hoje, se a gente fizer um cálculo, a polícia da Bahia hoje mata muito mais do que a polícia de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, não é um fenômeno pontual. Há nítidos sinais de que esse modelo de ação estatal, da polícia, da justiça, ausente, essa ausência de Estado de direito, ele funciona como um elemento catalisador e potencializador de uma sociabilidade violenta nesses territórios urbanos, diferentemente nos bairros de classe média, diferentemente nos territórios onde os segmentos mais ricos estão vivendo. E aí eu entendo por que a violência ela é concentrada em certos territórios, né? Dessa combinação perversa de um mercado ilícito com ausência de Estado. E a impunidade de um Estado que investiga pouco, a taxa de investigação de homicídios, de roubos no Brasil, são abaixo de 10%. Estava fazendo um levantamento de taxa de investigação de roubos aqui na cidade de São Paulo, não chega a 4% de cada 100. A polícia consegue apurar 4 por ano. Se isso não é impunidade, então não sei o que é impunidade. É fácil cometer roubo. A chance da polícia me pegar, me deter, e eu ser processado pela justiça, é mínima. É mínima. Que não falar, o que não dizer dos homicídios. Isso é impunidade. A impunidade é a superlotação do sistema prisional, de um sistema que não tem a mínima capacidade de absorver e de dar mínima dignidade ao preso custodiado. A impunidade está numa legislação penal que pune muito pouco quem mata no Brasil. Matar no Brasil, o custo de matar no Brasil é baixíssimo. Mata-se uma pessoa no Brasil como se mata uma mosca. E o indivíduo vai ficar 10 anos, 11 anos custodiado e depois volta ao convívio social. Isso é impunidade. Não há dúvida que isso é impunidade. Ou seja, eu posso tirar a vida de um desafeto e depois de 12 anos eu volto à minha vida normal. E a vida de quem eu tirei, essa não tem recomposição. Então, esse retrato da impunidade combinado ao tráfico do meu ponto de vista, sinaliza, então, fechando, me desculpe o atraso, não, um desafio para a segurança pública, que é um desafio para as metrópoles. As cidades e as metrópoles têm uma grande importância, mas eu acho que o caminho envolve uma articulação institucional de município, Estado e União. Não dá para a responsabilidade dizer, prefeito, você sozinho vai resolver esse problema. Não vai, apesar da cota de responsabilidade dele. Governador, você tem uma grande responsabilidade, mas, presidente, você tem que capitanear alguma coisa. Não há como a gente resolver esse problema com soluções pontuais mais. Não dá. O problema é nacional, é abrangente, é institucional, significa um grande pacto nacional pela segurança pública. Não vejo outra saída para isso. Não acredito mais em soluções pontuais. Não acredito mais em projetos piloto, um projeto bom aqui, um projeto bom acolá. A situação nossa é muito grave para a gente ficar fazendo experimentações. O desafio exige vontade política. E o próximo presidente tem uma grande responsabilidade nesse sentido. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Flávio Sapori. Deixa eu defender minha reputação aqui. Nós estamos em 27 por 100 mil, né? 29 por 100 mil, né? Se a gente ouviu da Atena, dá 1 para 3. Chega a ser cedo. Não chega a ser.
E essa sensação que a mídia passa. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Renato Sérgio Lima. Ele é vice-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Renato, por favor. Também vou pedir para colocar o PowerPoint, apresentação. Na verdade, em função do tempo e para facilitar, eu vou pular um pouco, porque o Sapori, de algum modo, já fez uma descrição, também partiria de um panorama nacional e internacional que mostra que o Brasil ocupa a liderança ou a vice-liderança de tristes rankings de violência, criminalidade, medo, insegurança, enfim. Tem tragédia e má notícia para todos os gostos. Acho que essa é uma verdade, ainda mais quando a gente pensa vinculação com a questão urbana, com a questão... E quando a gente fala da questão urbana, não estamos falando só de metrópole, a gente está falando até das condições de vida da maior parte da população brasileira. Então, acho que vale a pena a gente pensar bastante sobre o significado disso. Mas, pulando um pouco esses dados, eu queria só chamar a atenção, então, aproveitando que o Sapori já apresentou alguns resultados, que algumas questões fundamentais. O panorama traçado é extremamente dramático, mas mais dramático ainda é que o sistema, enfim, vamos resumir, as respostas públicas frente a esse panorama são, no mínimo, anacrônicas, para não dizer falidas, mas são, no mínimo, também respostas extremamente ineficientes em relação à garantia de direitos, à lógica, em relação à punição e em relação à prevenção da violência. Nós não conseguimos avançar em nenhum desses quesitos e muito mais em função da forma como o Estado brasileiro está organizado, a forma como as cidades tratam a questão, como os estados tratam, como o governo federal trata, mas nesse caso em particular também a gente não pode deixar de destacar o central debate do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos Ministérios Públicos. Acho que a gente também, quando a gente fala aqui, a gente fala de segurança, fala de justiça, fala de violência, a gente tem que trazer à tona para o debate o papel ou o não papel dos poderes legislativo e judiciário e também do Ministério Público. Um exemplo claro são as taxas que nos colocam como a sociedade mundial que mais mata, que a polícia mais mata e ao mesmo tempo que a polícia mais morre. Nós temos quase 2 mil pessoas mortas por ano, 5 pessoas por dia são mortas pela ação da polícia, vários policiais morrem em serviço também, e os Ministérios Públicos e os poderes judiciários dos estados nada dizem a respeito. Pelo contrário, existe até uma concordância tácita em relação a isso. Então, é fundamental o que a gente chama, se a gente está pensando fontes de medo e insegurança, formas de enfrentamento, se a gente tem a impunidade traçada pelo Sapori, as respostas públicas muitas vezes só dramatizam essa impunidade porque muitas vezes é feita a partir da lógica da violência e não a partir da lógica da garantia de direitos. Então, acho que isso chama atenção para um quadro extremamente grave, onde o Estado brasileiro, no mínimo, ele não consegue enxergar os problemas porque a forma como ele está organizado, ela é inadequada frente aos desafios, os novos desafios contemporâneos, eu acho que de administrar conflitos sociais. E administrar conflitos sociais quase sempre resultam no espaço local, na questão urbana, na questão metropolitana. Então, assim, como é que você organiza o espaço, como é que você reflete como mediar conflitos, acho que é fundamental. Nosso sistema de segurança pública, portanto, é extremamente ineficiente. Ele induz antagonismos e não cooperação. O que isso significa? Basicamente, significa falar que, por exemplo, a polícia militar faz um pedaço do serviço, a polícia militar faz outra, de vez em quando a polícia militar conta com o apoio da guarda, mas na maioria das vezes não quer que a guarda faça alguns serviços. Ao mesmo tempo, o Ministério Público diz que a polícia militar e a civil não fizeram o trabalho certo, mas não diz qual é o trabalho. Pela Constituição, a polícia tem a atividade, os Ministérios Públicos têm a função de controle externo, mas, de alguma forma, essa é uma agenda em aberto, e assim sucessivamente. As áreas sociais das prefeituras não conversam com as polícias, as áreas sociais das prefeituras muitas vezes têm medo das polícias e você não pensa uma política integrada de segurança pública, de assistência social, enfim, de atendimento social. Você tem um quadro onde um briga com o outro,
um fica, de alguma forma, boicotando o trabalho do outro, e, na prática, a gente avança muito pouco em enfrentar o problema central, que é reduzir a violência e criar condições para que a população consiga ter uma vida digna. Acho que, fundamentalmente, é isso. É caro, mas não tem capacidade de investimento. O Brasil gasta anualmente, só com polícia, 60 bilhões de reais por ano. Isso é mais ou menos 1,4% do nosso PIB, mais ou menos, proporcionalmente semelhante ao que a França gasta com segurança pública, e olha as diferenças de taxa. Só que esse dinheiro gasto não permite nenhum tipo de inovação e não permite nenhum tipo de trabalho diferenciado em relação ao que é feito hoje, e como é 70, 80 anos feito da mesma forma. Nós temos hoje uma baixíssima capacidade de inovação e de mudança de procedimentos. As polícias, basicamente, gastam esses 60 bilhões com folha de pagamentos, 39% desse dinheiro é gasto com aposentadorias. Então, quando o gestor chega e fala não tenho dinheiro, ele necessariamente não está errado. Mas também, por outro lado, os policiais brasileiros ganham muito mal. Ganham muito mal e têm, por exemplo, enormes desafios da burocracia pública. Recente pesquisa, aproveitando a deixa da presença do prefeito Eduardo Paes, que mostrou que a avaliação das UPPs, as UPPs funcionam, só que os policiais preferem trabalhar nos batalhões e não nas UPPs. Por quê? Porque as UPPs, a gratificação, isso, várias entrevistas com os próprios policiais, entre várias razões. A gratificação das UPPs, que é pago pela prefeitura em assumindo, exatamente por ser uma engenharia interinstitucional, demora mais tempo para cair na conta do policial, e a gratificação do batalhão, que é menor, cai. Isso é culpa de uma gestão? Não. Da arquitetura institucional, que dificulta em muito o pagamento disso. Quando eu falo os antagonismos, eu estou falando desse tipo de coisa, onde um programa e uma inovação, que, por exemplo, tem mudado a face, inclusive o Rio, que é uma cidade mais violenta de São Paulo, a população acredita que algo está sendo feito, e, no caso de São Paulo, uma cidade, em termos de homicídio, menos violenta, só que a população está atemorizada, na verdade, a gente acaba boicotando boas ações pela burocracia brasileira. Vai dizer, isso é culpa do prefeito? Isso é culpa do governador? Claro que o dirigente político tem uma importância fundamental, mas a arquitetura institucional que regula o Estado brasileiro hoje é, no mínimo, para não dizer uma palavra mais feia aqui, bagunçado. E aí você não consegue, quando você tem uma iniciativa como as UPPs, pagar uma gratificação onde o policial saiba que no final do mês ele vai receber, porque você não tem garantia de dotação orçamentária, você não tem garantia de uma série de questões. Então, financiamento da segurança pública hoje é uma grande questão. Gastamos muito, mas não temos capacidade de investimento nenhuma. E, muitas vezes, a gente se boicota, gastando muito tempo com a burocracia. Boa parte dos dirigentes políticos hoje gastam boa parte em tentar vencer e fazer a burocracia andar. A prioridade de um gestor que diz que precisa aquilo vai sair 8 ou 9 meses depois. E isso com muita boa vontade e muito acompanhamento e cobrança do dirigente. Senão, não sai. Quem já passou pela gestão pública sabe do que eu estou falando. Então, esse é um dos quadros da realidade brasileira. Nós temos também baixas taxas de investigação e esclarecimentos, como destacou o Sapori. Nós vivemos um paradoxo onde matar ou roubar, se você não for preso em flagrante, você provavelmente não vai ser responsabilizado. E, paradoxalmente, as agências, as instituições do sistema de justiça cada vez mais olham e dizem, então, a gente precisa dar uma resposta a qualquer custo. Vamos punir cada vez mais com penas mais severas e, de algum modo, com penas exemplares aqueles que a gente consegue pegar. Nisso a gente reforça a desigualdade, reforça situações onde, por exemplo, os pobres, os jovens de sexo masculino, que são as vítimas preferenciais desse modelo, desse sistema. Então, na verdade, a gente tem um paradoxo onde a impunidade nos causa e nos, de alguma forma, erode a confiança da população nas instituições, e as instituições, por sua vez, tentando fazer alguma coisa, às vezes acabam administrando um remédio a partir de um diagnóstico errado. O remédio e o diagnóstico estão errados. Acho que essa é fundamentalmente uma questão. E, no meio do caminho, em meio a tudo isso, a gente vive com absurdas taxas de quase 60 mil homicídios
não sei quantos mil, 1,5 milhão de roubos, como disse o Sapori. E mais do que isso, se a gente for pensar a violência contra a mulher, nós temos aqui quase 50 mil estupros por ano no Brasil. Isso, um estudo recente do IPEA estima que esses 50 mil signifiquem apenas 10% do que de fato acontecem. Então, nós teríamos 500 mil de estupros cometidos anualmente no Brasil. Em meio à questão urbana, em meio à forma de administrar conflitos, em meio à questão de como a gente adota e aborda essa questão. Então, isso é bastante significativo do como que o tema tem sido abordado no país, e é aqui que a gente chama atenção para algumas coisas fundamentais. O debate sobre a segurança pública no Brasil é recente, tem 15 e 20 anos. Antes você tinha, em oposição, grupos de direitos humanos, um grupo de mulheres, questões, os urbanistas pensando a forma de organização, estudos clássicos como a da Teresa Caldeira, Cidade dos Muros, lá nos anos 90, trazendo à tona essa discussão sobre como que o medo e a insegurança foram fazendo com que a gente ficasse atrás das grades e não o criminoso ficasse atrás das grades. Essa é uma questão que vai colocando e vai mudando completamente a fisionomia e a arquitetura das grandes cidades e agora das médias e pequenas cidades. Acho que, no fundo, o que a gente tem aqui é uma mudança cultural muito intensa, onde a violência, se ela já fazia parte do nosso cotidiano, na nossa história, como destacou o Sapori, ela hoje não só faz parte, como ela é uma das principais preocupações da população. Todas as entrevistas, e, por certo, se a gente olhar aí para polemizar um pouco com o meu amigo Sapori, que assim, é verdade que a violência hoje está disseminada no país, mas ela não é, quem mora em Pinheiros, quem mora na Zona Sul do Rio de Janeiro, quem mora em alguns bairros, em alguns bairros de Belo Horizonte, tem o risco de ser vítima da violência é infinitamente menor do que em algumas regiões de periferia da cidade de São Paulo. Se você é branco, se você é mulher ou se você é mais velho, o seu risco é muito menor do que você ser negro, jovem e de sexo masculino. E a questão é como que o Estado faz frente a essa questão. Quando eu falo Estado, eu estou exatamente chamando a atenção, porque, assim, é fácil e, ao mesmo tempo, a gente tem que chamar a atenção para o Poder Executivo, mas, nesse caso, a gente tem que trabalhar a ideia de um grande projeto, um grande plano, concordando com o que o Sapori chamou a atenção, e que a gente pode ver que isso talvez seja a saída, como foi feito em vários lugares, como foi feito em vários locais no mundo, onde viviam crises de violência e segurança e passaram por reformas e passaram por mudanças significativas. Só que esse tema é um tema tabu na sociedade brasileira. Falar de segurança pública quase sempre é resumir o problema a polícias, é dizer que a polícia é a responsável por tudo. Muitas vezes é dificuldade de aproximar e estabelecer diálogo entre diferentes atores. Um exemplo concreto é colocar um militante do movimento negro para conversar com um representante de uma polícia militar de qualquer um dos estados. A dificuldade de diálogo vai ser extraordinária. Não sem razões, não estou tirando a razão e a legitimidade, é muito longe disso. Mas se a gente quer construir um projeto de nação, a gente tem que criar pontes e mecanismos para que esse diálogo possa fluir. Porque, por certo, as evidências de que, por exemplo, a juventude negra no Brasil está sendo massacrada são muitas. Mas, se eu não conversar com as instituições encarregadas de oferecer lei e ordem, eu, na verdade, não vou conseguir mudar. Eu só vou denunciar. Então, acho que essa é uma das questões fundamentais que a gente tem que avançar. Ou seja, não estou deslegitimando a denúncia, muito pelo contrário. Mas construir pontes não é deslegitimar a denúncia. É, sem dúvida nenhuma, tentar utilizar da força dessa denúncia para fazer diferente. Porque mais do mesmo, nós já estamos aqui desde os anos 40 com o mesmo Código Penal, com o mesmo Código de Processo Penal e assim sucessivamente. E isso tem a ver com o envolvimento de vários atores. A mídia, que potencializa visões muitas vezes conservadoras e que nos leva a uma conclusão fundamental, que é falar de segurança pública hoje nos remete a uma enorme disputa ideológica sobre o significado de lei, ordem e segurança no Brasil.
Estamos falando de punir, estamos falando de crime, estamos falando de violência, mas na prática nós estamos aqui diante de uma das mais candentes questões do país contemporâneo. O que significa pensar isso? Estamos falando que matar, roubar, estuprar é crime, mas também estamos falando de como que organizar as cidades para que elas consigam prevenir esse tipo de ilícito e esse tipo de crime. Como é que você investe, em um exemplo claro, só para chamar atenção, para ir avançando para o final, para o debate, é assim, e aí também, já colocando alguns temas polêmicos, como é que você investe para reduzir esse impacto? Há, nos Estados Unidos, para usar um caso, uma série de possibilidades onde, por exemplo, você não precisaria ter carros blindados dos bancos. Você tem mecanismos de andar sem arma e sem carro blindado, porque você andaria com uma caixa blindada que qualquer um que quisesse roubar aquela caixa incendiaria o dinheiro. Muito mais barato, todo um setor econômico estaria comprometido. A lógica entre economia e crime é muito maior e não necessariamente as estratégias e as opções econômicas são favoráveis à prevenção da violência. O que eu quero chamar a atenção aqui é que as decisões que nós colocamos hoje na forma de organizar a economia, no setor econômico, ou mesmo as cidades, nos remetem a pensar se estamos ou não criando espaços urbanos mais seguros, mais propensos a administrar esses conflitos sociais e fazer frente às questões dos direitos mais amplos que foram inaugurados pela Constituição de 88. E aí tem um grande debate sobre a indução de reformas estruturais das instituições encarregadas de prover serviços de lei, de serviços e direitos de segurança pública. O que isso significa? A gente fala de segurança, logo pensa em polícia. Eu diria que polícia, sem dúvida nenhuma, é a principal responsável pela essa área no país. Mas, como eu disse, você tem um sistema judiciário, você tem um sistema prisional, você tem, na prática, todo um desafio de fazer frente e os municípios. Por exemplo, usando os municípios, que é mais o foco desse debate hoje. Nos anos 90, nos anos 2000, os municípios chegaram, eles representavam naqueles 60 bilhões que eu comentei, cerca de 1% do gasto eram gastos municipais. Hoje, em 2000, na verdade, em 2009, chegaram a 5% dos gastos da área com segurança. Hoje, caíram para 3%. Então, assim, você teve o auge do investimento das cidades em relação à segurança pública em 2009, e a partir de 2010 voltou a cair para 3%. O que significa esse gasto? Semana passada, como muitos de vocês devem ter visto, os municípios estão autorizados duas PECs que mudam completamente a estrutura das guardas municipais, colocando elas como instituições de segurança pública e também incluindo no mesmo parágrafo que cuida da segurança pública os agentes de trânsito, quase que numa municipalização às avessas da segurança, onde, na prática, a partir de um diagnóstico, a partir de repetindo os mesmos erros que nós cometemos há 70 anos, quais são? A falta de coordenação, a falta de parametrização, ao contrário do que aconteceu com a saúde, ao contrário do que aconteceu com a educação, onde você teve todo um sistema articulado, o SUS, o próprio SUAS. Enfim, nós temos aqui praticamente criando mais duas polícias, as guardas municipais e os agentes de trânsito. Poderia ser a mesma coisa, não poderia? Não, mas são dois artigos diferentes, dois parágrafos diferentes. Uma nova zona de incerteza para grupos corporativos fazerem pressão em cima dos dirigentes. Bem, o que eu quero chamar a atenção com tudo isso é o seguinte: nosso sistema é extremamente voraz por recursos. Como eu disse, nós investimos, gastamos muito, mas investimos muito mal. E mais do que isso, nós não conseguimos oferecer serviços de qualidade. Ao contrário do que muitos dizem, as prefeituras têm um papel fundamental na segurança pública, e não só de prevenção primária. Hoje elas já gastam um valor considerável com a questão da segurança pública, na organização das cidades. E mais do que isso, nós temos aqui um desafio fundamental, que é, se o Brasil quer enfrentar, e eu concordo plenamente com o que o Sapori disse, nosso
diante de tantos atores, o único ator com força política para liderar um plano, um pacto nacional pela segurança pública e redução de crimes violentos é a União, é a Presidência da República. E não é dando dinheiro, porque, como eu disse, só racionalizando essa estrutura, nós já conseguiríamos ganhos extremamente poderosos para conseguir investir e obter melhores resultados. Mas, fundamentalmente, o que é que chama atenção aqui? O Brasil vive uma profunda descoordenação e descontrole das suas ações no campo da segurança pública, e se a gente não fizer nada nesse sentido, liderado pelo governo federal, num pacto em relação a como construir isso no Congresso brasileiro, nós vamos enxugar gelo. Os prefeitos já gastam, ao contrário do que muitos alegam, um valor considerável, só que aqui, sendo extremamente até trágico, esse dinheiro, ou qualquer dinheiro que a gente invista, vai ser insuficiente para lidar com a questão da violência e do crime e, sobretudo, com o medo da população. Porque o medo, por mais que ele não esteja conectado à taxa real da criminalidade, ele não é injustificado. O Brasil não sabe como lidar com a questão da violência e também, ao mesmo tempo, reforça suas disputas corporativas. Se a gente quer pensar aqui o futuro da metrópole, eu diria que o futuro passa, por exemplo, pela questão da coordenação de esforços. Sem essa coordenação, sem criação de instâncias de interlocução, sem necessariamente passar por subordinação, a gente cai no vazio. Eu sei que esse é o discurso de várias outras áreas, mas no campo da segurança pública, nós estamos falando de 60 mil pessoas mortas por ano, quase 500 mil pessoas sendo estupradas, mulheres, na sua maioria, sendo estupradas, e a gente pode pensar, é isso que a gente tem como projeto de nação? Então, basicamente, a gente pensar a segurança pública é pensar um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento. Se até então reduzir a desigualdade foi uma prioridade, agora, se a gente quer avançar, dar um salto qualitativo, ou a gente encara a segurança pública como uma prioridade, ou, infelizmente, a gente vai voltar aqui para lamentar se nós mesmos não formos vítimas do crime cotidiano que assola as cidades. Obrigado. Muito obrigado. Vou pegar esse papelzinho de volta aqui. Anaí, vou passar direto para você, porque o nosso tempo realmente está correndo. Só para lembrar, a Anaí Rodrigues é coordenadora do Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Anaí, por favor. Bom, boa tarde a todos e a todas. Antes de tudo, na verdade, eu queria dizer, quando eu fui convidada para essa mesa, eu perguntei, bom, mas eu sou coordenadora do Núcleo de Habitação e Urbanismo, né? Como é que eu posso contribuir à discussão sobre segurança pública, exatamente o que esperam, né, da minha contribuição nessa mesa? Então, na verdade, essa parte mais da segurança pública, eu acho que o Renato Lima e o Sapori já deram conta aí de abordar. A minha contribuição vai ser, né, até na emenda que me foi passada, quais os vetores de transformação e como induzir mudanças que possam levar a uma inversão desse jogo, né? E aí, então, o que eu posso contribuir é na área que eu atuo, que é na parte de direito à moradia, de direito à cidade. E aí, fatalmente, né, esses dois direitos como forma de redução de desigualdade, como forma de inclusão e de uma cidade, principalmente no direito à cidade, uma visão de cidade onde as pessoas convivam, sobretudo, né? Onde ela não haja aquele apartheid dos empreendimentos de HIS nas periferias e no centro, onde tem trabalho, lazer, enfim, uma exclusão, você não vê essa população, que é uma grande parcela da nossa população, né? Então, essa faceta do direito à cidade aí entrando como essa importância da convivência de todo mundo numa cidade, num espaço realmente público e plural, né? A questão do direito à moradia, aqui eu acho importante, a gente fala bastante isso. No núcleo de habitação, a gente vive muito isso, a dificuldade que é você trabalhar o direito à moradia, porque, apesar de ser um direito constitucional, tal qual outros direitos fundamentais previstos, né, então, o direito à educação, o direito à saúde,
o grau de aceitação desse direito no judiciário e na população de um modo geral é muito diferente, né? Então, é diferente, por exemplo, pessoas que acham absolutamente normal você pleitear a vaga em creche ou um medicamento, né, acham que é um absurdo você pleitear o direito à moradia, né? Acham que, mas eu comprei a minha casa, por que o Estado vai dar de graça para aquela pessoa, né? E quando, na verdade, o que é a educação e a saúde, que não a prestação de um serviço gratuitamente para a população, porque é visto como um direito humano, um direito fundamental, né? E lembrando que, quando a gente fala em política pública de habitação, a gente não está falando ainda nada de graça para ninguém, né? São políticas, geralmente, de aquisição de financiamento, financiamento público de moradia e tal. Mas, então, essa é uma primeira grande dificuldade que a gente enfrenta, né? Que é uma dificuldade da sociedade aceitar o direito à moradia como direito fundamental, de não ver que o Estado vai estar fazendo um favor para essas famílias quando ele adotar medidas de enfim, garantia e de efetivação desses direitos. Também uma visão de você aceitar o direito à moradia, ele tem também essa resistência muito grande, porque ele está muitas vezes contraposto ao direito à propriedade, né? E a questão da função social da propriedade ainda é uma coisa que tem muita resistência, né? Então, a nossa sociedade precisa começar a ser mal visto um imóvel vazio, abandonado, né? Eu acho que isso é uma coisa que é não sei, um exemplo meio chulo, mas ninguém acharia de bom tom você ficar na frente de uma pessoa faminta comendo um sanduíche suculento, né? Mas as pessoas acham que tudo bem você ter um monte de gente sem ter casa para morar e um terreno enorme vazio há anos, não fazendo nada que não servindo para especulação imobiliária, né? Teria que ser tão chocante quanto, porque é chocante, né? Então, a gente acaba naturalizando coisas que não deveriam ser naturalizadas, né? Então, esse é um desafio que também a gente encontra, de entender ali né, enfim, a função e o Estado com a função de regulamentar isso, de atuar para resolver esse tipo de coisa, né? É um desafio grande para a gente, porque a gente consegue... Acho que talvez todo mundo que esteja aqui hoje nessa sala, e, enfim, eu e os defensores públicos de um modo geral, é difícil para a gente imaginar o que é não ter uma casa, não ter um lar, né? Não ter um lugar para chamar de seu. É uma coisa que, assim, é meio banal, parece, mas, né, você imaginar o que significa você não ter um lugar para voltar, para guardar suas coisas, né, para ter ali a sua família, enfim. E esse direito como um direito, na verdade, guarda-chuva. Então, acho que o direito à moradia ele é muito importante quando a gente está falando de redução de desigualdade, porque ele é um direito guarda-chuva, ele é uma forma de você acessar diversos outros direitos. Tem muito direito que você não acessa se você não tiver uma casa, se você não tiver o seu direito à moradia garantido, né? Então, você acaba tendo, quando o Estado não cumpre a sua função de garantidor de um direito fundamental, as pessoas, então, por exemplo, vou dar um exemplo específico que a gente está acompanhando no núcleo de habitação, da tal da lista da Coab, né? Então, então, as pessoas se inscrevem lá, se cadastram para atendimento habitacional, se inscrevem numa fila. E essa fila, que ninguém sabe quantas pessoas estão inscritas, né, não tem uma publicidade dessa fila. Mas o que a gente observa, e aí, quando a gente vai ver atrás dos dados, a gente percebe que, em 2013, 58 mil pessoas se inscreveram nessa fila. E de 2005, só em um ano, assim, mais de 58 mil pessoas se inscreveram. E de 2005 para cá, ou seja, em praticamente 9 anos, 2.300 famílias foram atendidas, né? Ou seja, não existe, essa fila é uma grande ficção, né? Você entra nela e não sai, não tem nenhuma perspectiva de atendimento. Então, é claro que o cidadão está ali, ele se inscreve nessa fila e ele percebe que não vai ter o seu direito fundamental garantido pelo Estado, e aqui eu estou pegando só um exemplo, ele vai dar o jeito dele, né? Ele vai ocupar uma área de risco, ele vai ocupar uma área ociosa, ele vai, enfim, ocupar um prédio vazio, ele vai se organizar em movimentos, ele vai fazer manifestações, enfim, ele vai atrás de alguma forma ou de ele mesmo garantir o seu direito ou de lutar por isso. E aí, muitas vezes, entra o Estado como repressor disso, né? Como um agente que chega para lidar nesse espaço, ou nas manifestações, que acho que todo mundo viu, manifestações, né, o direito à manifestação, enfim, num momento um pouco delicado, digamos assim, no nosso país,
né, com alguma restrição, vamos dizer assim. Você vê reintegrações de posse sendo feitas de forma truculenta, né? Então, às vezes até a prerrogativa dos advogados ali sendo desrespeitadas na hora da reintegração e tal. Então, o Estado acaba aparecendo ali como um ente de repressão, né? E nesses espaços isso é um problema. Então, o Estado não aparece na hora de garantir o direito, né, na hora de garantir o direito fundamental, e depois aparece na hora de reprimir, quando as famílias, de alguma forma, se organizaram. E aí, isso sempre, lembrando que é um exemplo, acho que o direito à moradia que é um dos direitos fundamentais, e quando ela vai atrás de garantir isso de outra forma, aí o Estado aparece com o braço repressivo para reprimir isso, né? Então, esse é um exemplo. Eu acho que eu queria trazer um outro exemplo também, bem objetivo, que a gente viveu no núcleo de habitação, que eu acho que é um pouco caricato, na verdade é o único caso que a gente viu disso, mas que eu acho que mostra também que foi na verdade não é nem uma reintegração de posse, um despejo mesmo. Uma comunidade, algumas famílias ocuparam uma área e que era supostamente de uma grande incorporadora, de uma empresa conhecida, e essa empresa, sem entrar com ação de reintegração de posse e nada, foi lá com a polícia e despejou as famílias, né? E, enfim, então, ali aparece o braço, ou seja, o braço armado do Estado estava atuando ao lado de uma grande empresa para, enfim, questionar ali o direito daquelas famílias que estavam ocupando aquela área, sem uma ordem sem ordem judicial, sem nada, né? Esse processo a gente entrou com uma ação, até pedindo indenização pelo modus operandi, responsabilização, enfim, que fossem apurados se houve abuso, tudo isso. E na ação no nosso pedido de liminar, a juíza deu lá uma decisão, quase que dizendo nas entrelinhas, ela está dizendo: uma área particular, qualquer particular pode proteger. Né? Então, não é o próprio dono que pode proteger a sua área, é qualquer particular pode proteger. Então, uma inversão total de valores do próprio direito, sempre com a visão de você garantir ali, então, o direito à propriedade a qualquer custo, né? Não se leva em consideração a necessidade da observância da função social da propriedade, e o direito à moradia aí das pessoas não é levado em consideração, né? Então, na verdade, esses exemplos que eu trouxe como a gente acaba gerando aí um ciclo, né? Existe um ciclo, né? Então, o Estado de não efetivação de direitos fundamentais, né? Enfim, de organização social, de luta, e aí acho que entram, né, algumas questões até de própria segurança pública nisso e tal, né, e de revolta com base nisso, e de Estado como repressor e tal. Então, o que, na verdade, eu queria contribuir é no sentido da necessidade de uma quebra desse ciclo, né? E essa quebra desses ciclos, a meu ver, tem que ser feita pelo Estado. O Estado que tem a obrigação de olhar para uma situação, muitas vezes, que tem um problema, ele tem uma questão até de segurança pública, e saber ler isso, saber entender. E aí eu queria dar um exemplo meio talvez delicado aqui, né, da questão dos black blocs. Talvez seja um exemplo infeliz, mas vamos ver se eu consigo, né? Então, acho que todo mundo concorda que a manifestação, né, isso é muito que se diz, a manifestação é legítima, mas tem os exageros, não pode, de fato, tem questões que têm que ser preservadas, os abusos, né, então, quebrar, tem que ter respeito ao patrimônio, perfeito, e é função do Estado garantir isso, mas se o Estado não for capaz de entender que fenômeno é esse, que está levando pessoas a quererem sair para a rua para quebrar tudo, se o Estado não... é função do Estado reprimir? Não estou discutindo isso, né? E que faça lá da forma correta e nos casos pontuais e tal. Mas se o Estado não tiver condições de olhar para esse fenômeno e entender por que tem tanta gente, inclusive muita gente de periferia, que está querendo sair para quebrar tudo, o que leva as pessoas a fazerem isso, e agir para quebrar esse ciclo, para ir na raiz do problema e resolver isso, não vai ter o que resolva, né? Não tem o que fazer, né? Então, é fundamental que o Estado, então, quebre isso. Na área da moradia,
especificamente, eu acho que isso se faz por meio de um planejamento claro de atendimento de um déficit aí de anos que a gente tem, que todo mundo sabe que não vai ser da noite para o dia, mas que haja um planejamento claro, e uma atuação concreta no sentido de obrigar que seja respeitado a função social da propriedade, né? E claro, entender que o mercado, no caso da habitação, isso é claro, mas eu acho que em outros direitos também, o mercado é incapaz de dar conta de um direito fundamental, né? E não é nenhuma crítica ao mercado em si, não estou dizendo que o mercado é uma coisa horrorosa, mas ele tem uma lógica própria de funcionamento e que é o lucro. E um direito fundamental não se garante, não pode ser implementado a partir dessa perspectiva, né? Então, não tem como. Direito fundamental não dá lucro, né? Então, ele não interessa a uma empresa. Então, o Estado, e isso na habitação é muito clara, né? Infelizmente, o direito à moradia hoje é relegado, se tenta resolver via mercado, né? As pessoas ou elas adquirem as suas casas ou elas não têm uma política pública clara. Então, é preciso compreender que então o mercado não tem condições de garantir nenhum direito fundamental, né? E que o Estado tem essa obrigação, como agente aí regulador dessa vida nossa em sociedade, e ele precisa assumir o seu papel como garantidor aí de direitos fundamentais para quebrar esse ciclo e aí, enfim, a gente conseguir ter de fato, acho que isso acaba como consequência, acho que traz, né, uma outra, né, o Estado, as pessoas também um choque de confiabilidade no Estado. Existe um fenômeno aí que as pessoas não confiam, né? Acho que foi falado aqui. Eu acho que outros elementos também existem nesse sentido, não só na segurança pública, mas aí como garantidor de direitos fundamentais, a população não confia que o Estado vai resolver e que o Estado vai agir no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, por N motivos, né? E o Estado tem que ser capaz de parar e se pensar e entender o que leva as pessoas a não confiarem nele e a quebrar isso e a agir positivamente no sentido de tanto resolver os problemas como mostrar para as pessoas que ele é capaz de resolver o problema, porque aí as pessoas passem a confiar nesse instrumento e passem aí, então, a gente, de fato, quebrar um ciclo de exclusão e de desconfiança e de revolta e de incômodo e gere um ciclo de positivo, né, de solução de problemas, de construção conjunta, de participação e de luta em comum para um bem, enfim, comum. Acho que era isso. Agradeço. Muito obrigado, Anaí.